E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Senhor Deus, nos ajuda para compreendermos a tua palavra. Nós cremos que é a verdade, e esta verdade é de eternidade a eternidade, porque de eternidade a eternidade tu és Deus. Aleluia. Nos ajuda a compreender mais um pouco dos mistérios que têm sido revelados pelo sétimo anjo, pelo mensageiro prometido nas Escrituras, desde o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, tudo que foi dito e foi prometido falava desta hora, da hora quando a tua igreja reconhecia o que ela é, quando ela reconhece que é semente da palavra, que é nascida da palavra, que é a esposa da palavra, perdoa os nossos pecados e nos direciona para tudo aquilo que é correto e é verdadeiro, e que o teu nome seja engrandecido. Amém. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vocês sentaram. O reverendo Liveiro, aquele homem que esteve com o profeta de Deus durante tanto tempo, a quem foi entregue o registro original das 7 eras da igreja para que fosse compilada, ele aprendeu diretamente com o profeta. E já depois, avançado em idade, percebendo que os pregadores que vieram bem depois começaram a pregar uma mensagem unicista, voltando para aquela doutrina do só Jesus, que o profeta tanto combateu, ele começou então a pregar sobre a deidade suprema de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando para o mundo inteiro que o que se está ensinando sobre a doutrina da unidade de Deus não é 100% a verdade da maneira que nos ensinou o sétimo anjo de Apocalipse 10:7. E uma expressão bem chocante que ele usa em seus sermões é esta: Jesus não é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Isto é exatamente para chocar as pessoas que brigaram tanto com o sistema trinitário, dizendo que Jesus era o próprio Deus. Você tem que saber como falar isto, que Jesus é Deus. Porque quando você tenta dizer que Jesus é o Deus eterno, que não teve princípio e nem fim, você está fabricando para si mesmo um ídolo e colocando diante do Espírito eterno um outro Deus. E agora você vai entender por que você não pode fazer isso. Já está expresso, nenhuma outra nova revelação pode vir que não esteja nas Escrituras. Já está expresso nas Escrituras, principalmente aqui em Apocalipse capítulo 19. Você leu isso por tanto tempo e é falado tanto de Apocalipse 19, que é a volta, o retorno do rei com a rainha.
Jesus Cristo. Mas se você não sabe quem é Jesus Cristo, você não sabe quem é este que retorna com a igreja em Apocalipse 19. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Nesse versículo 1 está mostrando quem é este que vem sobre o cavalo branco, acompanhado de todos os santos. Aqui está dizendo que o seu nome, ele é chamado Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Se ele julga, ele é o juiz. E ele disse, quando esteve na terra, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. Amém. Ele deu. Quando você recebe uma coisa, é porque você não tinha. O Pai deu ao Filho o poder de julgar. Agora você precisa saber quem é este Filho. Quando você diz que ele é a segunda pessoa, você está contrariando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E quando você diz que ele é a primeira, só existe esta primeira, o primeiro ser, você está fazendo dele Deus. Então quem é este que julga? Para que você entenda o Apocalipse, você precisa saber quem traz a revelação do Apocalipse. E Jesus, o próprio Jesus, pronome pessoal, ele diz, eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Então quem quiser saber, quem deseja aprender sobre a revelação de Jesus Cristo, precisa ouvir do anjo que ele enviou para testificar. E o anjo que veio, quando ele testificou dele, ele mostra quem é esse que julga. Ele diz assim, o mundo será julgado por algo, e será julgado pela palavra. O mundo será julgado pela palavra. Em outra mensagem ele diz, o mundo será julgado por Jesus Cristo, e ele é a palavra. Quantas vezes você leu isso do sermão do profeta? Mas você já se deu conta do que ele está dizendo ali? Todas as vezes que ele fala de Jesus, ele sempre leva para o lado principal. Ele sempre diz, Jesus é a palavra. Vocês já entenderam? Leram isso na mensagem? Jesus é a palavra. Por isso que aqui diz que aquele que vem assentar no cavalo branco, ele julga. Quem está cavalgando, sentado nesse cavalo branco de Apocalipse 19, é a palavra. Eu quero que vocês observem ainda nesse versículo outra coisa. O nome chama-se Fiel e Verdadeiro. Observe essas duas palavras, Fiel e Verdadeiro. Para que você entenda isso, você tem que concordar Escritura com Escritura, coisas espirituais com espirituais. Então, por favor, vocês que me ouvem, que me ouvirão na gravação, Apocalipse capítulo 21, versículo 5, você encontra a chave disso aqui. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E está aqui a explicação de quem é que está montado no cavalo branco, que se chama Fiel e Verdadeiro. Escreve, estas palavras são verdadeiras e fiéis. Para que vocês não fiquem apenas com esse versículo, eu quero que vocês anotem o capítulo 22 e o versículo 6 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos
profetas, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Aqui você está percebendo quem está cavalgando desse cavalo branco, que se chama fiel e verdadeiro. É a palavra. Eu preciso que vocês observem mais uma coisa. Se aqui tivéssemos um quadro negro, o quadro, irmão Rubem, pegue aqui rapidinho, não tem espaço onde colocar, você segura ele aqui do lado, está aqui, já tem um juiz aí, eu creio, para que vocês observem aqui uma coisa, porque se vocês passarem isso por alto, uma coisa simples, mas que vocês vão ver a testificação. Deixa eu ver se eu consigo apagar o que está aí. Se, quando estudamos sobre o ser profético, creio. Apocalipse capítulo 21, versículo 5, como é que está escrito? Algo aqui. Obrigado. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. As palavras são fiéis e verdadeiras. E Apocalipse 19, versículo 11, diz que aquele que está sentado sobre esse cavalo branco, o seu nome é fiel e verdadeiro. Eu quero que vocês observem que em 21, versículo 5, está mostrando que é a palavra que é fiel e verdadeira. Isto não é coincidência, porque nós não acreditamos em coincidência. O profeta disse: tudo é por um propósito. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. 21, versículo 5, é correto? Então, quando você junta, o profeta fala sobre a numerologia de Deus. A matemática, ela é infinita, ela não tem fim. Deus se expressa nos números, na matemática. Quando você observa 21 mais 5, você tem este número 26, correto? Você junta 2 mais 6. Não pense que isso é tonteria. Você junta 2 mais 6, você terá exatamente o fiel e verdadeiro, o eterno. O número 8, o que não tem princípio e nem fim. Este é a palavra. O número 8. Deus está em 3. Ofício. Ele trabalha com 7. Mas ele sempre foi, sempre estará no 8. A eternidade. Por isso que quando testifica da palavra, leva para o número 8, porque a palavra não tem princípio nem fim. Passa capítulo 22. E o versículo 6, onde tem a outra testificação, e disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Você tem agora o 22 mais o 6. Quanto dá isso? 22 mais 6, você tem quanto? Você tem 28. Quando você encontra, soma 2 mais o número 8, você vai ter a soma do número 10. Você precisava chegar no número 10, porque exatamente nesse versículo está mostrando os profetas. E a lei no Antigo Testamento foi baseada na palavra que veio aos profetas. E ao profeta principal da lei, que disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, representando quando a palavra estivesse em carne, ele foi quem trouxe os 10 mandamentos testificando da lei desse Deus eterno. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Acho que vocês entenderam um pouquinho disso. Esses 2 versículos precisam testificar desse que vem sentado no cavalo branco,
que é fiel e verdadeiro. Observe que eu mostrei isso para que vocês entendam que aquele que está sentado neste cavalo branco de Apocalipse 19, que é o retorno com a igreja, aquele é a palavra de Deus. Eu quero continuar a leitura agora, e nós não prosseguimos naquela hora. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Se ninguém sabia senão ele mesmo, esse nome fica apenas para ele. Porque eu já vos disse que nunca um ser mortal pronunciou o nome de Deus. Assim como Deus nunca foi visto, nunca os lábios humanos pronunciou seu nome. Você tem pronunciado nomes, títulos que correspondem ao caráter de Deus, como Yahvé, Jeová, que é o seu nome com o pacto que ele fez com o Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, o pacto para o Novo Testamento já foi com outro nome. De Yahvé foi para Yehoshua, ou Jesus. Vê? Mas tem um nome, esse Deus tem um nome que nunca alguém o pronunciou. Não pode ser pronunciado, assim como nunca ouviu, nem jamais verá. Porque ele é o Deus imutável, o invisível, a quem só pertence a imortalidade. Estamos falando de Deus, o Eterno, para que vocês entendam o que é a palavra de Deus. Quem é que cavalga em Apocalipse 19? E ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Apocalipse 19, versículo 3. E o nome pelo qual se chama é quem? Jesus? Jesus Cristo? Não. Está escrito assim. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Não precisamos ser mais claro do que isso, certo? E seguiam no exército dos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e nos vestidos e na sua costa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? É o marido da igreja, é o cabeça da igreja, e este é a palavra. Amém. Vocês leram tantas vezes o Mormona falando Jesus é a palavra, mas agora, estudando a doutrina da deidade, você entende o que é que o profeta estava nos mostrando, a revelação que ele trouxe a respeito da deidade de Jesus Cristo. Ele é a palavra. Por isso, esse mensageiro disse: um homem não é mais do que a sua palavra. Por isso você tem que zelar pelo que você fala. Por isso você tem que cumprir o que você promete. Porque a sua palavra é você. A diferença é que você não expressa, é que a sua palavra não se torna matéria. Você fala e entra pelo ouvido e sai pelo outro. Você fala e aquilo não vem à existência. Mas a palavra de Deus foi diferente. Quando a palavra de Deus foi pronunciada, foi para fazer das coisas que não eram, para que elas fossem, foi para trazer a existência daquilo que nada havia. E eu espero que vocês compreendam isso. Esse que vem cavalgando, por que ele é a palavra, como ele é a palavra, e que revelação foi esta que o mensageiro de Deus, William Marion Branham, trouxe para a igreja, mostrando isso. Na mensagem, a palavra falada é a semente original. Segunda parte, eu quero citar para vocês o que o mensageiro de Deus disse no parágrafo 154. Jesus disse: eu sei quem são vocês. Vocês pensam que conhecem a Moisés. Vocês conhecem sua história. Olha, a palavra estava corrigindo aqueles que se diziam seguidores de Moisés. A Moisés apresentou a coluna de fogo. Depois, aquela coluna de fogo se apresentou a Paulo. E por última
Ali está Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se vocês não sabiam, aqui está o significado de Hebreus 13, versículo 8. E quando eles diziam, eu sou seguidor daquele a quem veio a coluna de fogo, a coluna de fogo estava materializada, dizendo assim: vocês conhecem a história de Moisés. Hoje se repete a mesma coisa, são dias idênticos, é repetição de fatos. Agora, aqueles que se dizem, nós seguimos o profeta do dia, William Branham, nós conhecemos o mensageiro, nós conhecemos a mensagem da hora. A palavra de Deus, outra vez, está materializada em corpos de carne, dizendo assim: vocês conhecem a história de William Branham. Apenas isso. Jesus disse: eu sei quem são vocês. Vocês pensam que conhecem a Moisés. Vocês conhecem sua história, porém não conhecem ao Deus de Moisés. Porque eu era antes de Moisés. O problema não é Moisés. Eles ficaram pegados em Moisés. Moisés. Seguimos a Moisés. Jesus disse: vocês, e morreram todos. Comeram do maná e morreram. Batizaram na água, junto com Moisés. Morreram no deserto. Irmão Branham. Vocês conhecem a história de William Branham, não o Deus de William Branham. O problema não é Moisés, é o Deus de Moisés. O problema não é Elias, é o Deus de Elias. A porção dobrada do espírito de Elias não endeusou Elias para Eliseu. Ele clamou, pegou aquela capa, jogou no rio e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Amém. Ficaram bombando, se esqueceram, ficaram tão apegados com o mensageiro que esqueceram que mensagem foi que ele trouxe. Verdade. Por isso que se conhece muito bem a vida do profeta, seus feitos, suas realizações, suas caças, sua convivência com a família, com a esposa, com os filhos, com os amigos. E o Deus que o William Branham veio precursar, ele sabe quem é? Ou estão seguindo a doutrina unicista, que o profeta disse: eu não sou, eu não estou com eles. Isto é tonteria. Eu não estou com o Trindade nem com os unicistas. Eu não creio numa Trindade nem só Jesus. Então, durante tanto tempo, eles pregaram muito bem a vida de William Branham, mas não conhecem o Deus de William Branham. Por isso que podem brigar com o fogo, o companheirismo, quem está nesse, quem está naquele. O professor Oliveira disse: não existe companheirismo fora da verdadeira doutrina. Amém. Jesus disse: eu sei quem são vocês. Vocês pensam que conhecem a Moisés. Vocês conhecem sua história, porém não ao Deus de Moisés, porque eu era antes de Moisés. Eu fui o que falou com Moisés. Eu sou a palavra. Amém. Se na sarça ardente aquela voz tivesse dito isto para Moisés, todo mundo entenderia a revelação. E não era para todo mundo. Apenas disse assim: olha, quem és para que eu apresente para o povo de Israel? A voz diz assim: eu sou. Fala para o povo de Israel que eu sou. Aquela manifestação, quando esteve em carne, disse para aqueles homens seguidores de Moisés: eu sou. Mas não disse o resto. Mas quando pela última vez esse ser sobrenatural se manifestou na terra para os gentios, então revelou o resto da frase: eu sou a palavra. Amém. Aleluia. Gente, isso é tão forte, isso é o principal dentro da doutrina da mensagem. Eu sou a palavra. Esse é o resto da frase.
Precisava do sétimo anjo trazer isto. Porque a palavra fiel e verdadeira de Apocalipse 22, versículo 6, diz o Deus dos santos profetas. Porque pegou lá do Antigo Testamento. Lá quando começou a ser desvendado um pouquinho da glória de Deus. O Deus dos santos profetas, então pegue lá do Antigo Testamento. Enviou seu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. E vamos ficar como diante disso? De braços cruzados. Com medo de apanharmos na cara os próprios seguidores de Moisés, dos próprios seguidores de William Branham. Quem crucificou a palavra foi os seguidores da mensagem de Moisés. Hoje, quem está crucificando a palavra não é mais os pentecostais, não é mais a denominação. Não, hoje quem está crucificando a palavra é aqueles que dizem: eu conheço a mensagem, eu sou da mensagem da hora. E outra vez está a palavra para dizer: vocês conhecem a história do profeta, mas o Deus que ele veio apresentar, vocês têm que deixar de lado. Parágrafo 155. A palavra falada é a semente original, parte 2. Parágrafo 155. Jesus sabia quem o havia enviado. E hoje, meus amigos, vou falar um parênteses aqui. Hoje, aqueles que seguem essa doutrina, a mensagem, não sabem quem enviou Jesus. Estudem, ouçam mais sobre a verdade e você saberá que isto é verdade. Jesus sabia quem o havia enviado, porque o que o enviou estava nele. E como é que eu posso pegar Jesus e dizer: olha, Jesus é o Pai? Como é que eu posso dizer isso? Como é que eu disse isso tantas vezes? Como é que eu ensinei isso tantas vezes? E baseei-me nas Escrituras. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Leia as mensagens e veja o que é que o mensageiro de Deus fala sobre isso. Quem deixa órfão é o Pai. Mas Jesus disse: a ninguém chameis por Pai, a não ser o vosso Pai Celestial. Aleluia. Amém. Bem? A ninguém chameis por Pai. Aí você diz: bem, a ninguém, mas ele eu posso chamar de Pai. Como? Se ele próprio disse: ele é meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Não faça de Jesus Deus, porque Jesus tem um Deus. A palavra tem um Deus, porque a palavra saiu de Deus. E se você quer saber quem é o original que está por trás de tudo, Deus é a palavra. Deus é a palavra. Gente, eu não quero chocar vocês de maneira nenhuma. O irmão Branham já chocou os pentecostais há muito tempo. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Você acha que Adão era o quê? Você diz: bem, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. E você diz: bem, é o Espírito. E, tudo bem, você entendeu esta parte. Daqui a pouco façamos agora o homem. Então ele formou do pó da terra. E o homem Espírito colocou na carne. Simples, simples, simples. Por que você ficou só nessa simplicidade? Por não conhecer o resto da doutrina. Mas o que tem mais além disso? Adão era a palavra que primeiro se encarnou. Adão foi a palavra encarnada primeiro. Jesus é a palavra que veio por segundo, o segundo Adão. E agora você precisa entender que assim como Adão era parte da palavra, Jesus também era parte da palavra, e cada um de nós, cada um dos predestinados, é parte da palavra. Agora Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, entre todos os irmãos, sendo que Adão se manifestou na carne primeiro, mas Jesus é o primogênito, porque ele é antes de toda a criação. Amém. Você diz: puxa, agora eu não entendo mais nada, não é?
Vamos ver aqui, a palavra falada é a semente original, segunda parte, parágrafo 25. E se Adão, ao ser a palavra de Deus, sua palavra falada, sua semente original, porque ele foi o primeiro por criação, ou seja, o primeiro que se encarnou, Adão. Então, segundo Adão, foi também por criação a palavra falada. Tanto Adão como Jesus. E aqui está Adão, aqui está Jesus. Eu quero deixar no meio agora Elohim, o Espírito, Criador. Adão foi dado a noiva, a Jesus foi dado a noiva, a Elohim também foi dado a noiva. A de Adão adulterou, caiu. A de Elohim adulterou, caiu. A de Jesus também adulterou e caiu. Eva, noiva natural, caiu no Éden. A noiva de Jeová, o povo hebreu, eles caíram quando rejeitaram a Deus e seguiram o homem, o rei. A noiva de Cristo não fez diferente. Ela também se prostituiu quando caiu em Séia. Adão não divorciou da sua. Elohim divorciou do povo hebreu. E Jesus, achou o que ele fez, ele disse: eu vou restaurá-la de volta. E quando vier esta restauração, ela está ordenada para não cair. Ela vai conhecer quem é o esposo dela, do jeito que era no original. O profeta disse: quando a noiva souber quem ela é, então ela poderá ser arrebatada. Ela precisa saber quem ela é, e ela precisa saber com quem ela casou. E estão esperando casar com Jesus. Porque o casamento já foi feito, e muitos estão esperando ainda pelo casamento. O casamento já foi feito. A igreja já está casada com Cristo. O Filho do Homem já fez o casamento. E o casamento é da igreja com a palavra. O esposo da igreja é a palavra. Jesus é a palavra. Amém. Não esqueçam disso. O que aconteceu foi que a palavra foi feita carne. A palavra se encarnou. Se ela se encarnou, porque ela não era carne antes. Se ela não era carne antes, como ela estava antes de ser carne? Ela estava com o Pai, com Deus. Era assim que a palavra estava. E quando citam para você, querendo apresentar uma doutrina unicista, de só Jesus, dizendo: mas no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se encarnou. Então aquele que se encarnou era o verbo, Deus. Eles se esquecem e perfeitamente do que está por trás, do que está nesse versículo. No princípio era a palavra. A palavra era Deus. No princípio era a palavra. A palavra era Deus. Agora, você tem palavra em você. Você tem palavra. Você está cheio de palavra. Mas está em você como atributos. Quando ela é expressada, você fala. Aí ela sai de você. Quando a palavra que estava com Deus, por isso o profeta disse: o homem não é mais do que sua palavra. Deus não é mais do que sua palavra. Quando Deus expressou a palavra saiu de Deus. O Logos que saiu de Deus é a palavra, seu filho. O filho de Deus não é um ser como uma criança. Não é um homem. Não é um menino. Não é uma mulher. O filho de Deus é a palavra. Amém. E que um dia ela se
original, parágrafo 30, parte 2. Agora, irmãos, os que estão aqui e os que ouvirem a fita, você agora, veem vocês porque estou batalhando por esta palavra, palavra por palavra. Lhes tenho dito que eu creio que essa é a verdade de Deus. Deus tem protegido esta Bíblia. Ele tem que julgar o mundo por meio de algo, através de Jesus Cristo, o qual é a palavra. Veja quem é Jesus Cristo. O qual é a palavra. E esta palavra se fez carne para chegar a ser Jesus Cristo. Então, antes, por isso você não encontra o nome Jesus Cristo no Antigo Testamento. Por isso você não encontra Filho de Deus ou Filho de Deus no Antigo Testamento. Porque esse atributo de filiação estava na palavra. Veja o que o mensageiro de Deus diz. E por que isso não foi entendido? Olha, Deus vai julgar o mundo por meio de algo, através de Jesus Cristo, o qual é a palavra. E esta palavra se fez carne para ser Jesus Cristo. Quando você pensa em Jesus, que estava com Deus, você sempre pensa nele na forma de um ser, como você é acostumado a pensar sobre Jesus. Vai ser difícil tirar da sua mente esta imagem, como foi difícil tirar a imagem de 3 pessoas sentadas em tronos no céu. Será que vai ser complicado, vocês que me ouviram através da gravação? Deus julga o mundo através da palavra. Esta palavra se encarnou para poder ser Jesus Cristo. Agora você entende porque João disse em suas cartas: todo aquele que confessa que Jesus veio em carne, esse Espírito é de Deus. Agora, todo mundo por aí afora diz que Jesus veio em carne, porque está citando a letra da Bíblia, mas não tem a revelação do que é aquilo. A revelação do que é aquilo. Aquilo mostra a verdade por trás daquele versículo. Está dizendo, o Espírito, quando vivifica aquelas letras, diz que a palavra de Deus, que estava com Deus no princípio, através da qual ele criou todas as coisas, esta palavra que é o que saiu de Deus, o Filho de Deus, esta se fez carne, assumiu a forma de um corpo humano. É por isso que os judeus ou o islamismo não aceita um filho de Deus, porque ele diz: longe está Deus de ter um filho. E realmente Deus não pode ter um filho da maneira que este filho é apresentado, mas do jeito que a Escritura apresentou e do jeito que o 7º anjo apresentou, aí sim Deus tem um filho, que é sua palavra. Amém. Amém. Estão entendendo agora? Porque em que confusão está o mundo? Que problema sério está o mundo? Bem, por que precisava vir um anjo de Deus com a revelação divina? Eu te pergunto uma coisa: quem é o cabeça da mulher? É o homem. Mulher na Bíblia representa a igreja. Quem é a cabeça da igreja? Vocês podem responder? Quem é o cabeça da igreja? Cristo Jesus. Isto quer dizer que ele é o esposo. Noivo não é cabeça de noivo, namorado não é cabeça de namorado, mas esposo é cabeça de esposa. Por isso que o casamento feito pelo Filho do Homem é o que traz a cabeça, porque precisa haver o casamento. E o profeta disse: ela agora já está unida, porque o casamento foi feito, a igreja está unida com cabeça. Agora diga-me uma coisa: você viu este marido? Não. Você tocou nele? Não. Você sentiu? Ele tocou no físico dele? Não. Mas por que o profeta disse que o casamento foi feito? O casamento não é feito com o ser. Carne e sangue não é do reino dos céus. O casamento foi feito com a palavra. A palavra é o teu marido. A palavra é teu esposo.
Por isso não fique esperando o esposo. O esposo da igreja já veio. O professor Oliveira disse: eu não sou pessoas de sobrenatural, de ter visões, de ter essas coisas, não. Mas eu posso dizer para vocês que estive diante de Deus, porque eu fiquei de frente do pilar de fogo, e o pilar de fogo estava em um homem. Amém, Jesus. O pilar de fogo veio em um homem. Por isso que foi fotografado. Era a vinda do esposo. Isso foi tão mal interpretado que estão esperando o regresso do esposo. Aliás, do noivo ainda. Sendo que o casamento já foi feito. A palavra falada é a semente original, parágrafo 70. Ela, a igreja, deixou Jesus, seu esposo, palavra. Seu esposo, palavra. Parágrafo 141. Se Cristo é a cabeça e era a palavra, seu corpo tem que ser a mesma coisa que foi sua cabeça. Uma igreja da palavra. Amém? Amém. Por isso que ele diz: a voz do esposo está nela. Por isso em Apocalipse, no final de Apocalipse, que toda a revelação já é mostrada antes, já não tem uma separação. Já diz assim: olha, o Espírito e a esposa dizem: vem. Porque a voz do Espírito está nela. Aí o profeta diz assim: a igreja tem, ou terá, no tempo que ele disse, a igreja terá o assim diz o Senhor. Você sabe o que é ter o assim diz o Senhor? É ter a voz do esposo. É ter o esposo falando através dela. É acontecer a mesma coisa com Filipe. Mostra-me isso. Estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Bem, 142 da mensagem, a mesma mensagem. A palavra falada da semente original, parte 2, parágrafo 142. O corpo funciona por meio da cabeça. Quem é a cabeça? É o esposo? Sim. E quem é o esposo? Jesus. Muito simples assim. Mas complique a coisa agora na sua cabeça agora. E veja se você consegue se esclarecer diante de Deus, porque a Bíblia diz: serão todos ensinados por Deus. O corpo funciona por meio da cabeça. O corpo funciona por meio da cabeça. E a cabeça é a palavra. A cabeça da igreja é a palavra. Essa palavra é Jesus Cristo. Só que você só consegue pensar em Jesus Cristo um corpo. Mas lembre-se que antes dele ser corpo, em que estado ele estava? Agora, eu quero citar para vocês algo bem facilzinho agora. Nós tocamos nesse assunto no culto lá em Jundiaí, ontem. Quando o mensageiro de Deus disse: você se acerte com quem você errou. Se você pecou contra a esposa, não adianta você confessar na igreja. Se você pecou contra seu irmão, não adianta confessar para sua esposa. Se você pecou contra seu marido, não adianta confessar para o pregador. Não. Você se acerta com aquela pessoa. Se você pecou contra Deus, você tem que se acertar com Deus. Agora diga-me. Jesus disse para os discípulos: eu vos dou poder, em outras palavras, e a quem vocês perdoarem será perdoado, e a quem vocês retiverem será retido. Lembra que ele disse isso para os discípulos? Vocês estão lembrados disso? Agora, por que ele falou isso para os discípulos? Porque ele estava colocando nos discípulos a palavra da verdade, o evangelho da santificação e tudo mais. E eu preguei aqui há dias atrás dizendo que quem pode nos perdoar é a palavra. Acho que foi uma oração no final de um culto, que eu disse: Senhor, nos perdoa, que a tua palavra possa nos perdoar, porque foi a tua palavra que foi quebrada. E eu nem sequer sabia porque estava falando aquilo. Falei isso aqui. 2 dias depois ou 3 dias depois eu estava lendo a mensagem quando o profeta mostra isso, que quem pode te perdoar é a palavra. Veja,
Cada vez que você erra, cada vez que você comete uma falta, você cometeu contra a palavra. Quando você peca contra a sua esposa, você primeiro pecou contra a palavra, você saiu da palavra. Quando você ofende alguém, você deixou de cumprir a palavra. Na verdade, todo mal que se pratica é contra a palavra. E somente a palavra pode perdoar. Isso quer dizer que você só pode perdoar o irmão se você tiver a palavra. Se você não tem a palavra, você não consegue transmitir perdão. Só a palavra perdoa. Só a palavra pode perdoar, porque foi ela que foi ofendida. Mensagem: a palavra falada é a semente original, parágrafo 149. Somente a palavra pode perdoar os pecados. Está aqui, para quem quiser parágrafos, não é? 149, a palavra falada é a semente original, segunda parte. Somente a palavra pode perdoar os pecados. Eu não vou concluir a frase, vou deixar por último. Eu quero pegar aqui o 149, que eu estou com ela aqui. Escrever rapidinho. Quero ler o parágrafo antes. Deixe-me ver. E o Espírito Santo, o 149 mesmo. E o Espírito Santo testifica do dom predestinado que a igreja afirma ter. Como? Mediante a palavra, acentuando cada palavra com um amém. Gente, vocês sempre leram isto. Nós estamos aqui para aprender. Não vamos forçar ninguém como uma manivela, sabe? Para se alegrar, para não dormirem. Mas o mensageiro não veio falando coisas à toa, não. Quando ele diz assim, o cristão acentua a palavra com um amém, e você fecha sua boca, você cuidado com isso. Sabe? Às vezes no culto você sempre vê, me ouça quando eu estiver assistindo o culto. Quando eu estiver ouvindo o culto, veja se eu fico calado. Porque eu aprendi isto aqui, olha, e eu quero que vocês aprendam agora. Nunca falei isto. Se falei, não lembro, mas aprendam isto. Aprendam. O Espírito Santo testifica do dom predestinado que a igreja afirma ter. A igreja afirma, ela diz que tem. Então, como é que o Espírito Santo testifica que ela tem isto? Mediante o apego que ela tem na palavra, acentuando a palavra com um amém. 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 Entenderam isso? Não é tão difícil. Se você entendeu e você crê que aquilo é verdade, então você acentua com um amém. Não importa se outra pessoa do seu lado não fale, mas você precisa aprender isso. Olha, quando ela disse, quando a palavra diz, arrependam-se e batizem-se em nome de Jesus Cristo, você diz amém. Amém. Quando de essas outras coisas você diz amém. Isso e mais isso você diz amém. A tudo vê, acentue a palavra. Amém. Ele passou 6 horas no culto pregando essa mensagem. Isso não foi à toa. E Deus predestinou o dom que viria para remir os pecados. Porém, ele é dado ao corpo da palavra cheio do Espírito. O quê? O poder de perdoar pecados é dado ao corpo. Veja, nós vamos qualquer dia entrar no assunto sobre quem é que rege o mundo. Quem rege o mundo? Assim como confundiram príncipe da paz, pai da eternidade, do menino que nasceu, houve uma confusão tremenda nisso, na interpretação disso. Também confundiram, e o principado está sobre os seus ombros. Ele é o cabeça. Palavra. Onde está o ombro? É no corpo. A igreja. Amém. Amém. O mensageiro ensinou isso. Se tivéssemos tempo de pregar a semana inteira sobre a doutrina da mensagem, ele é quem rege com vara de ferro. O principado
está sobre os seus ombros, e este ombro está no corpo, que é a igreja. Verdade. Aí, por isso, que quando ele diz assim, vocês terão o poder de perdoar pecado, e a quem retiver será advertido, o profeta diz, se isto é dado ao corpo da palavra, cheio do Espírito, porque somente a palavra pode perdoar os pecados. Amém. Somente a palavra, gente. Somente a palavra pode perdoar pecados. Aí me diga, por que somente a palavra pode perdoar pecados? Agora nós vamos voltar para Apocalipse 19, para tudo que nós lemos, e agora você vai entender por que tem determinadas coisas na Bíblia. A palavra, quando se encarnou, foi chamada Jesus Cristo, Deus conosco, porque Deus é a palavra. Saiu de Deus aquela parte. Assim como eu sempre expliquei isso aqui, olha. A água que saiu desse copo, junte ela, examine e você vai ver que a mesma substância é a mesma coisa, ela apenas saiu daqui. O problema, a diferença é que ela não volta. Mas aquilo que saiu de Deus, volta para Deus. Amém. A palavra diz, eu saí de Deus porque Deus falou. Eu saí de Deus e volto para Deus. Agora, quando aquele moço, quando a palavra feita carne, passou 30 e tantos anos de sua vida quieto, sem ministrar, sem pregar, sem realizar curas, sem realizar milagres, esperou o momento certo, que foi para o Jordão, e quando foi batizado, aí o pai que o gerou desceu na forma corpórea de pomba. Por isso não tem, Deus não é uma pessoa, Deus é Espírito. Ele assumiu uma forma corpórea de pomba para que João pudesse testificar. E quando desceu, disse, esse é meu filho amado, no qual eu tenho prazer de habitar. Amém. Igreja, uma igreja amada, uma igreja que quer a palavra, Deus tem prazer de habitar nela, mas isso ainda não é suficiente. Deus pode estar em nosso meio, Deus está em nosso meio, sim, mas precisa chegar numa adoção. O próprio Deus que veio sobre Jesus no Rio Jordão, chegou um momento que deu para ele a adoção. Lá foi, esse é meu filho amado, no qual eu me comprazo, no qual eu tenho o prazer de habitar. Mas quando chegou na adoção, disse, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Ouça agora a palavra. Esta é a minha igreja, eu amo esta igreja, é bom estar nesta igreja, mas esta igreja tem que chegar ao momento dela crescer na estatura completa de Cristo, a ponto de quando a cabeça desce para ela, quando o esposo pode estar com ela, já não é só uma amada igreja, é uma esposa que pode falar. Ouvir. Ouvir. Amém. Passo para outra fita, rapidinho. Não é? Agora eu quero que vocês aprendam isso. Quando Deus, o Pai, habitou em seu Filho a palavra que estava manifesta em carne, por isso quando falamos Deus se fez carne, você precisa entender como foi esse processo. Deus se fez carne. Primeiro, a palavra de Deus se encarnou, Jesus Cristo. Depois Deus, o autor da palavra, veio naquela carne. E isso foi no Rio Jordão. A divindade estava ali em plenitude. E essa divindade, em um corpo de carne, quando chegou a mulher samaritana, quando chegou todas aquelas pessoas, ladrões e prostitutas, sabe o que ele dizia? Vai e os teus pecados sejam perdoados. Vocês estão lembrados disso? Teus pecados sejam perdoados. Quando ele curou um doente, aí disseram, quem é esse que faz isso e tal? E Jesus disse, o que é mais difícil para vocês? É dizer para esse homem, pega a tua cama, levanta-te e anda? Ou dizer para ele, teus pecados estão perdoados? Você sabe por que ele poderia fazer isso? Porque ele era a palavra. E a palavra em plenitude. Deus, presta atenção nisso. Deus é a palavra.
Daí a pouco você escuta o profeta dizendo: Jesus é a palavra. Porque aí está a intrinsecalidade. Você precisa entender porque o profeta falava palavras difíceis que nós às vezes não compreendemos, ele sendo uma pessoa tão simples. A essencialidade e a intrinsecalidade de Deus. Se tivermos a oportunidade, falaremos um pouquinho sobre essas duas palavras que o mensageiro pregou quando falou sobre quem é esse Melquisedeque e em outras mensagens, quando ele fala sobre a deidade. Veja. Bem, mas ali estava: eu vos perdoo, eu vos perdoo, vai em paz, não pequem mais, teus pecados são perdoados. Não foi assim? Amém. A palavra perdoando. Deus estava naquele corpo de carne em plenitude. Mas lembre-se, somente a palavra pode perdoar. Quando chegou aquele momento que Elohim, o Espírito Eterno, o Pai, deixou seu filho lá no jardim do Getsemane, eu estou citando as palavras do mensageiro. O Pai habitou no Filho em plenitude do Jordão até o jardim do Getsemane. Essas palavras difíceis, Jordão, só aqui um pouquinho. Quando chegou aquele momento do Pai abandonar o Filho no jardim do Getsemane, na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ali aconteceu um fato, todos zombando dele. Lembre-se, momentos antes, quando blasfemaram, falaram contra Jesus, ele disse assim: olha, chamaram ele de Beelzebul. Ele disse: vocês podem falar o que vocês quiserem contra o Filho do Homem, eu vos perdoo. Mas vai chegar o momento que não será perdoado. Bem, naquele instante ele estava perdoando, mas na cruz foi diferente. O Pai o tinha deixado lá no jardim de Getsemane, o Pai ele sozinho. Ouça a mensagem, estou pronto agora, você vai entender mais um pouquinho sobre isso, quando pregamos sobre aquilo. Na cruz, estava ali, ele ensanguentado, e disse assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Por que ele não disse: eu vos perdoo? Por que ele não disse: eu perdoo o que estão fazendo comigo? Por que ele não disse isso? O Pai que perdoa, o Pai, palavra, sabe? O único que pode perdoar pecados. O tinha abandonado lá no jardim do Getsemane. E a palavra não pode ser quebrada. Por isso ele estava dizendo na cruz: Pai, perdoai-nos. Amém. Amém. Podem me criticar por isso depois, porque grandes homens não têm pregado sobre isso. Mas eu fico com o que disse o mensageiro: somente a palavra 149, somente a palavra pode perdoar os pecados, porque a palavra é Deus. Amém. Amém. Olha, eu sei que vocês estão com pressa, sei que vocês estão cansados, mas eu preciso entregar algo para vocês agora. Logo, o princípio da criação de Deus, nós já passamos sobre isso. Mas eu quero rapidamente aqui, falar um pouco sobre a palavra e Jesus. A palavra e Jesus. Jesus é a palavra. Agora me diga o que você entende disso. Quando o profeta diz Jesus é a palavra, é porque Jesus é a palavra? Como que ele é a palavra? Lembre-se, Jesus é a palavra de Deus. Agora você tem a doutrina correta. Jesus é a palavra de Deus tabernaculizada, num tabernáculo de carne. Agora você tem a doutrina correta. Veja isso. Eu oro para que você tenha a revelação na diferença entre Jesus e a palavra. Se você estiver cansado, levante-se um pouquinho, lave o rosto, dê um jeito aí. Por amor dos que vão ouvir depois, que pode não estar cansado como vocês estão, né? Porque está por causa da noitada de ontem. Bem entendido? Eu oro para que você tenha a revelação
na diferença entre Jesus e a palavra. Muitos estudantes bíblicos teriam nos feito acreditar que a palavra, pense agora nela com letra maiúscula. Muitos estudantes bíblicos poderiam ter nos feito acreditar que a palavra era Jesus do princípio. Porque você se deixou enganar muito com João 1, versículo 1. Não por ser culpado, mas por causa de quem te ensinou. No princípio era o verbo, era com Deus, o verbo era Deus, e o verbo ficava habitou entre nós. Então qualquer estudante bíblico pega isso aí, joga em você e te faz acreditar que Jesus era a palavra no princípio. E ele se tornou carne há aproximadamente 2 milênios. É assim, bem, Jesus era no princípio a palavra, e há 2 milênios ele se encarnou. É assim a doutrina ensina. Tudo em Jesus. Mas dizendo, presta atenção a esse estudo aqui, futuramente nós vamos ter mais facilidades, que eu quero colocar um negócio aqui, ó, bem mais simples, para poder entregar esses estudos para vocês. Dizendo que a palavra era Jesus, eles estão nos dizendo que numa eternidade passada, viu? Ou no princípio, em João 1:1, haviam 2 deuses. Cada vez que você tenta argumentar com um trinitário, dizendo que Jesus é Deus, é o Pai feito carne, baseando-se em João 1:1, você não sabe que está sendo iludido por Satanás para dizer que ali tem 2 deuses. Na existência lá no princípio. E foi exatamente isso que o William Branham veio nos advertir. Gente, eu estou falando aqui, mas vocês podem tocar na minha palavra? Não. Você só pode ouvi-la. Mas a palavra de Deus, ela pode ser tocada. Amém. Por que o profeta pregou esse sermão, a palavra falada e a semente original? Por quê? Porque foi a palavra que criou todas as coisas. Deus criou tudo através de sua palavra. Agora você entende porque foi Jesus quem fez tudo. Porque Jesus é a palavra de Deus. Amém. Amém. Jesus é a palavra de Deus. E é a palavra que cria. Essa palavra de Deus, ela um dia pôde ser tocada, pôde ser apalpada. E para que vocês entendam um pouquinho disso, você agora vai perceber, quando a terceira etapa veio em manifestação na vida do profeta de Deus, ele pôde falar a palavra, e aquilo vir à existência, e ser tocado, comido, sabe? Matéria. A palavra se tornou matéria quando o profeta de Deus a pronunciou, para que você entenda que a palavra que saiu de Deus um dia ela também se tornou matéria. Amém. Amém. Isso está dentro da Escritura, tanto quanto todas as doutrinas que temos falado a respeito da verdade. E eu antes de entrar nisso aqui, você não vai entender a respeito da palavra sendo tocada, porque você, quando pensa em Jesus, você nunca imagina que ele é a palavra de Deus, que saiu de Deus. Mas eu quero que, pelo amor de Deus, vocês abram a epístola de João, 1 João aqui, bem próximo do Apocalipse, aqui, 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, já está dizendo assim, olha, a palavra da vida foi manifesta na carne. Gente, este título aqui já está mostrando tudo. A palavra da vida foi manifesta na carne. Antes Jesus não era carne. Antes dele nascer através da Virgem, Jesus era a palavra que estava com Deus. Jesus não é Deus. Ele é a palavra de Deus. Se você disser que Jesus é Deus, você estará tendo 2 deuses na divindade. E a palavra, quando se encarnou, ela disse que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Amém.
Por isso que você não tem dois deuses, por isso que você não tem duas pessoas. Deus não é uma pessoa, Deus é Espírito. E esse Deus, ele expressou sua palavra. E essa palavra se tornou um corpo de carne para sangrar por você. Amém. E os apóstolos criam tanto nisto que disseram: nós tocamos na palavra. Amém. E está aqui, olha, a palavra da vida foi manifesta na carne. E ele começa assim, olha: o que era desde o princípio. O que era desde o princípio? E o que ouvimos? O que vimos com nossos olhos? O que temos contemplado? E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Por que eles tocaram na palavra? Porque a palavra pôde se fazer carne. Ninguém nunca tinha tocado na palavra antes dela se fazer carne. Muitos tinham visto a palavra se materializando como teofania, apresentando-se em corpos, como se apresentou para Moisés, se apresentou para Abraão. Aquela manifestação da palavra, como Melquisedeque e tantos outros. Uma premonição, não sei se essa palavra é correta, um prenúncio de quando a palavra se encarnasse no tabernáculo de carne para sofrer por nós a palavra de Deus. E aqui João está dizendo o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada. Veja, a vida foi manifestada. Me diga o que é a vida, aí você vai ter que entender, porque o profeta de Deus nos ensinou o que é. Por isso já diz assim, olha: lhes darei vida eterna. E o profeta disse: vida eterna. Esse aqui já Zoe, Z-O-E, a própria vida de Deus. Amém. Jesus teve isto. Deus deu a Jesus o poder de nos dar vida eterna. Jesus não nos deu vida eterna. Deus nos deu através de Jesus. Jesus não te salvou. Deus te salvou através de Jesus. Amém. Jesus não te resgatou. Deus te resgatou através de Jesus. Jesus não ressuscitou. Deus foi quem o ressuscitou. Tudo foi Deus. E tudo Deus faz através do seu Filho. Amém. Se isto for heresia, eu morrerei tranquilamente com ela. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna. Ah, meu Deus! Por que não se lê isto nas igrejas da mensagem e mostra o que o profeta pregou sobre isso? Olha, vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai. Amém, Jesus. Agora você entende João 1:1. Estava com Deus. Então você agora entende que Deus, o ser eterno, não esteve na terra em dois pés. Preste atenção para que você não dê um nó. Deus, o eterno, não estava na terra em dois pés. Mas a palavra que estava com Deus se fez carne. Depois da palavra que estava com Deus se fez carne, então Deus, o Criador de todas as coisas, veio e agora entrou naquele corpo da palavra. A palavra precisa de um corpo para se expressar. Então aqui, olha, eles disseram que antes tocaram a palavra da vida. E aqui ele está dizendo, porque a vida foi manifestada. Por isso que ele diz assim, olha, eu vos dou vida eterna. Mas antes ele disse que Deus lhe deu o poder de dar vida eterna para seus filhos. Isto é João 17, na oração sacerdotal. Amém. Entendeu? Agora, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos. Veja agora. A vida eterna, quem estava com o Pai, que antes ele disse a palavra que foi tocada, ele diz, olha, o que vimos, eles viram com os olhos, eles viram a palavra, e ouvimos, porque a palavra foi vista e ela mesma estava falando, veio? Isto vos anunciamos. Para quê? Para que também tenhais comunhão conosco. Fora disso não existe comunhão. Não queira ter companheirismo fora disto.
Porque João está dizendo: quem quiser ter companheirismo conosco também, porque nós tivemos comunhão com a palavra. E quem quiser ter companheirismo com a palavra, então entenda isto que eu estou vos dizendo, diz o apóstolo São João: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Por isso que o professor Oliveira diz assim: olha, não existe comunhão, não existe companheirismo fora da verdadeira doutrina. E a doutrina principal, disse o profeta, é a doutrina da deidade suprema de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Doutrina principal. Dentro da doutrina alfa e ômega. Vocês já aprenderam isso aqui. E a nossa comunhão, bem, eu quero ter comunhão com João, sim, porque ele botou a cabeça no peito da palavra na hora da ceia. Ele foi o único que viu a palavra quando estava sangrando. E quem quiser ter comunhão com os santos apóstolos tem que estar em comunhão com o sétimo anjo de Apocalipse 17. E o sétimo anjo de Apocalipse 17 não pregou a doutrina unicista de só Jesus. Ele disse: eu não creio em só Jesus. Eu não creio que Deus é um só, como é assim como o meu dedo. Disse: Jesus não pode ser seu próprio pai. Jesus teve um pai. Vem? Agora você quer ter comunhão com o sétimo anjo? Quer ter comunhão com os apóstolos? E ele veio fazer a ligação, converter a fé dos filhos hoje aos pais pentecostais. Então que doutrina foi essa que William Branham trouxe? Ele não podia trazer diferente. E aqui está. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Estas coisas vos escrevamos para que o vosso gozo se cumpra. Fora disso, eu quero ver quem tem gozo com a palavra. O que é gozo cumprido? É ato consumado. E este ato consumado só depois de casado. Por isso que para poder ter a verdadeira doutrina, o Filho do Homem teve que vir à terra para unir a igreja com o esposo, com a palavra. Amém? Amém. Amém. Oh meu Deus. Não sei se eu coloco vocês para ficar de pé ou se... Espera aí um pouquinho, pelo amor de suas almas. Dizendo que a palavra era Jesus, lá no princípio, eles estão nos dizendo que numa eternidade passada, ou no período do princípio, em João 1:1, havia dois deuses, Deus o Pai e Deus o Filho. Olha, aprendam isso para encerrar. A palavra, letra maiúscula, não estou falando de letras nem de vozes, estou falando da palavra. A palavra não era Jesus. Presta atenção nesse estudo da doutrina da mensagem. E agora, quando você for ler as palavras do mensageiro, as mensagens que você tem em casa, você vai descobrir todas essas coisas. A palavra não era Jesus lá no princípio. A palavra era Deus. Entretanto, Jesus era a palavra de Deus manifesta em carne. Todas as vezes que você vê o profeta dizendo Jesus é a palavra, agora você entende por quê. A palavra não era Jesus, a palavra era Deus. Agora Jesus é a palavra de Deus manifesta em carne para que você pudesse tocar essa palavra. Amém. Jesus não estava com Deus no princípio, presta atenção nisso agora. Jesus não estava com Deus no princípio, a palavra que era para ser manifesta no homem, Jesus. Quero só ver se vocês vão compreender isso. A palavra é a monogênea semente que veio de Deus para expressar-se a si mesmo. A palavra teve um começo. Por isso que quando diz estava com Deus, foi quando começou, no seu princípio. Antes era apenas Deus mesmo. Por isso que diz estava com Deus. E ela começou a existir quando? Olha, presta atenção. A palavra teve um começo.
e é eterna. Preste agora atenção. Se ela era e é eterna, a palavra não teve princípio, nem teve fim. Por quê? Porque ela estava no Espírito eterno. No Espírito eterno. Isso não é pregação para pentecostal entender, não, viu? Nem para criança, não. Mas o homem Jesus, veja agora, se a palavra teve um começo, mas a partir do momento que ela vem do Espírito eterno, a palavra era e é eterna, porque o profeta de Deus disse, na mensagem a palavra falada da semente original, a palavra era Deus. Mas o homem Jesus, que foi gerado e criado, não era eterno. Agora diga, este pregador, você que me ouviu futuramente, este camarada está dizendo que Jesus não é eterno, está negando a divindade de Jesus? Não, senhores, muito pelo contrário. Estamos colocando, não estamos, mas a própria palavra está colocando onde é a sua verdadeira posição no coração dos filhos de Deus. Veja, se eu digo que Jesus, o homem Jesus, é eterno, eu estou fazendo dele Deus, e não pode ter dois deuses, porque só existe um Deus, e este único Deus, o apóstolo Paulo disse, a quem só pertence a imortalidade. O único que é imortal. Vem? Agora, presta atenção nisso. O homem Jesus que foi gerado e criado não era eterno. Entenda porque o profeta disse, quando perguntaram qual é a diferença entre Deus e Jesus. Ele disse, nenhuma. A diferença é esta, que Jesus é o Filho de Deus. E os filhos têm princípio. Então lembre-se que Jesus, como palavra, ele teve um princípio. Veja, a palavra era completa prefiguração de Cristo, que veio através da mente de Deus para expressar a divindade, a eterna divindade. Jesus veio, a palavra não se fez carne, ela veio para expressar a eterna divindade. Naquele princípio, a divindade incluía o quê? Incluída do Espírito Todo-Poderoso. A divindade, naquele eterno princípio, a divindade incluída do Espírito Todo-Poderoso, invisível, e sua palavra, corpo visível. Por que essa expressão? O Espírito invisível e a sua palavra, corpo visível. Porque o profeta disse, saiu uma luzinha branca, uma tênue, aro de luz branco, e aquele era o Logos, o Filho de Deus. Entende agora? Amém. Amém. O corpo da palavra, através do qual o Espírito atuaria. Sim, e sua palavra corpo visível, que do grego você tem a palavra logos, e não o Pai e o Filho. Não, senhores. Do Espírito eterno saiu o corpo visível da palavra, que do grego é chamado logos. Chegou o momento de você entender porque tantas vezes o profeta pregou sobre o Logos de Deus. O Logos de Deus. A não ser que tenhamos a revelação, nós poderemos pensar que a palavra Logos era Jesus, o Filho de Deus, no princípio. Você precisa ter a revelação para não colocar Jesus no lugar do Pai. Mas Jesus, que era para ser a palavra de Deus, tabernaculada e manifestada. Agora você entende? O profeta disse assim, olha, Jesus era a palavra de Deus manifesta.
Jesus era o tabernáculo onde habitava a palavra. Veja, Jesus, que era para ser a palavra de Deus tabernaculada e manifestada em carne, há 2000 anos atrás, era o quê? Foi a expressão bem lá no Logos. Ela foi expressada bem lá atrás no Logos. Agora, por causa do atributo de paternidade em Deus, teria de ter um filho. Chegamos agora no filho, para que possamos concluir isso. Teria que ter um filho. E o Logos de Deus veio com aquele espírito de filiação para expressar o Filho de Deus que ainda viria. Gente, Adão, quando ele estava em espírito, ele não podia ser chamado filho. No espírito de Adão, quando nós façamos o homem à nossa imagem, naquele espírito que é a imagem e semelhança de Deus, ali estava o atributo de filiação. Este atributo de filiação de Adão só podia ser manifesto quando ele estivesse no corpo de carne. Do mesmo jeito é o Logos palavra. Por isso você não encontra no Antigo Testamento Deus como filho, porque ele estava nesse estágio, como estava Adão. O atributo de filho estava no Espírito eterno. Agora você entende porque Jesus não existia antes do princípio da criação. Ele estava em Deus, no Espírito de Deus, como atributo de filiação. Do jeito que você estava, do jeito que Adão estava, do jeito que todos os predestinados estavam. Amém. Por causa do atributo de paternidade em Deus, teria de ter um filho. E o Logos de Deus veio com aquele espírito de filiação para expressar o Filho de Deus que ainda viria. Lembre-se que um filho carrega e constrói o nome da família. Consequentemente, o espírito de filiação de Jesus era uma parte intrínseca. Esta era a expressão que Lembrana usava. Eu não estou lendo a mensagem do profeta. Este é um estudo sobre o que o profeta nos ensinou em suas mensagens. Viu? Ele usou a palavra intrínseca, falando sobre a intrinsecalidade de Deus, falando a respeito do Pai e do Filho. Então pense nisso. Um filho carrega e constrói o nome da família. Você traz o nome do seu pai. Consequentemente, o espírito de filiação de Jesus era uma parte intrínseca do Logos que veio de Deus para expressar os atributos de Deus. Jesus era a monogênia. O que significa isso? Semente, filho de Deus. Estava sendo expressado na e pela palavra. Estava sendo expressado na palavra e pela palavra. Corpo, palavra, corpo. Uma semente, ela tem um corpo. Você apalpa a semente, você pega a semente. E a semente, ela tem que cair na terra, morrer para poder dar frutos. A semente, você apalpa ela. Semente, palavra, corpo. Jesus disse: a semente é a palavra de Deus. Vocês entenderam isso? Amém. A semente é a palavra de Deus. Ele só tinha que dizer assim: olha, eu sou a semente palavra. Era isso que ele estava dizendo. Quando ele disse a semente é a palavra de Deus. Ele era a semente corpo. Por isso que tinha que morrer para poder produzir os filhos de Deus. Amém. Agora você entende, porque se você não nascer
nascer de novo, se você não nascer da palavra, filhos gerados da palavra, somente esses podem ir para o céu. Os filhos gerados da palavra. Porque este era o atributo original, era o plano original de Deus, era seus filhos vir através da palavra semente. Amém. Não através da via sexual, mas através da palavra falada, assim como Jesus nasceu. Amém. E é assim que os filhos de Deus estão nascendo na fé. Quando o profeta disse que a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos céus é quem te converte hoje, é quem te dá o nascimento hoje. Você nasce hoje pela palavra. A palavra é quem gera filho de Deus. Fora disto é denominação. Denominação gera morte. A palavra gera filhos. Amém. Ele é o Espírito e a alma de Deus, para assim falar. Esta palavra, corpo, semente, que você chama de Jesus. O Logos, que mais tarde foi tabernaculada em Jesus, o Filho de Deus, era o Filho, figurativamente falando lá no princípio. Vamos colocar de pé. E de acordo com a soberana vontade de Deus, Deus o glorificou, o Filho de Deus, em sua palavra. Então Deus crucificou e matou a ele como um cordeiro, antes da fundação do mundo. Elohim propôs sua palavra após o conselho de sua própria vontade. Você precisa entender quando foi que Deus fez isto, quando reuniu o conselho para que houvesse todo esse plano da palavra semente, do Logos, corpo, palavra, através do qual Deus atuaria e trabalharia aqui na terra. Deus teve uma conferência, e esta conferência não foi com o segundo Deus, esta conferência não foi com o seu filho, porque foi antes do filho começar a existir, porque para ele começar a existir, ele teve que sair de Deus primeiro. Preste atenção nisso. Deus teve um conselho. Nesse conselho, ele estabeleceu